Harry Potter, Eragon, Game of Thrones, Como Treinar o Seu Dragão e até o Hobbit. Bom, o que todos esses filmes e desenhos ou jogos que você já deve ter visto têm em comum? Isso mesmo, família, eu estou falando de dragões. E hoje nós vamos ver um vídeo focado nesses seres voadores místicos e mitológicos e que nunca existiram. Mas será que nunca existiram mesmo? Vem comigo porque é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Não há uma definição exata de como são os dragões, mas podemos colocar as partes básicas aqui, que seriam as asas, que variam de tamanho, os chifres, que não são uma regra, as diversas escamas e desenhos que elas fazem. A maioria das raças soltam fogo, ou bufadas assim, basicamente quentes, né? E patas com garras enormes. Ah, por último, mas não menos importante, as poderosas caudas, que poderiam ter espinhos ou não. Você já deve ter visto alguma característica dessas em um dragão que você assistiu, não já? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Mas o que define um dragão de fato não é a sua parte física, mas sim toda a parte mística que envolve essa criatura. A famosa magia draconiana, como é chamada, afeta em muitos diversos rituais e poções descritos em cada mitologia ou história. Para termos uma noção, em Harry Potter eles têm espécies diferentes que fazem variar as personalidades e também os hábitos, enquanto no The Witcher eles variam de cores, o que mudaria os seus poderes também, como os verdes sendo os que soltam veneno, os azuis os que têm uma inteligência sobre-humana, os vermelhos que tem um forte fogo e, claro, os invencíveis dragões dourados, que seriam os mais poderosos de todas as raças, por possuírem forma humana e serem telepatas. Mas a gente tá tentando pensar um pouco na realidade, né? Vamos voltar pra ela aqui, Thiago. Agora que descrevemos os dragões de forma básica e até entrando um pouco na cultura popular do mundo dos jogos e também dos filmes, por que não nos aprofundarmos melhor no corpo desse ser tão querido e temido ao mesmo tempo? Eles apresentam 4 membros, divididos em 2 patas traseiras fortes para dar um impulso na decolagem, né? E ter conforto na aterrissagem, e 2 asas longas, que além de voar, também eram utilizadas para o apoio na aterrissagem. Se observarmos bem, veremos que essas asas são, bom, adaptações de braços, e que isso já aconteceu antes em outros animais. Em épocas distintas da evolução da Terra, os animais pré-históricos como os pterodátilos e também os morcegos e até algumas aves, ouso dizer aqui, dá pra gente entender que não seria loucura afirmar que eles possuíam uma parte de voo ali do corpo, né? Bem similar então a animais que já existiram e que outros que existem até hoje, como é o caso do morcego que eu citei, né? Claro que muitos desconfiam de como um ser de tamanho colossal como esse poderia de fato voar, mas vejam bem, família, nem sempre a mãe natureza anda de mãos dadas com as leis da física. Afinal de contas, o próprio pterossauro, que alcançava até 7 metros de altura, quem sabe mais até, né, podia voar. Então, I believe I can fly, só tem a dizer isso. No caso da habilidade de voo, o sistema digestivo deles poderia ser leve, igual ao de alguns peixes, que por não expelirem metano, seriam leves e portanto flutuariam na água como balões. Quanto ao habitat e a alimentação, pelo tamanho deles seria óbvio que eles não poderiam viver em simples campos ou conosco em cidades, né? Então, as áreas montanhosas seriam as mais indicadas, principalmente em penhascos com grandes cavernas ou em altos penhascos com uma altura suficiente para que eles possam ver o seu voo facilitado. A alimentação poderia variar muito do tamanho da fera e também da personalidade, é claro, indo desde pequenos carneiros e cavalos até grandes búfalos, elefantes e por que não a gente, né? Apesar de que para animais com grande boca e dente, nós poderíamos ter escolhas ruins por termos muitos ossos. Bom, devemos ser meio que palito de dente para eles. Enquanto a parte mais chamativa e que todos aguardam, o fogo do dragão. Bom, eu falei com uma entonação, foi top, não foi legal, né? Bom, o mesmo órgão que armazenaria o metano poderia ser o fio condutor para que através de células adaptadas, é claro, né, tô colocando aqui uma teoria, houvesse uma combustão para fazer o fogo acontecer, família. Ora, se nós temos animais que cospem veneno, outros que criam eletricidade e dão choque, por que não imaginar um que cospe fogo? Não é tão difícil assim, né?
As primeiras ideias sobre dragões surgiram em torno de 40 mil anos antes de Cristo e foram se desenvolvendo ao longo dos séculos e milênios. Inclusive, o termo Drakon vem do grego, que seria uma interpretação para serpente gigante, o que não começou na Grécia, né? É verdade que muitas das pinturas rupestres, ou só desenhos mesmo, misturavam características de dinossauros como o estegossauro, pterossauro e até animais atuais como os jacarés e o famoso dragão de Komodo. Mas a parte mais interessante de toda essa história foi a similaridade, quase que total, dos dragões na história religiosa ao longo dos séculos, e como eles repetiam também, né? Mudando somente os poderes e as histórias por trás das suas divindades. Então, seria ousado demais falar que é uma história de dragão que vem acontecendo desde 40 mil anos antes de Cristo e que até hoje a gente tá falando dela, meio que com a sua essência natural? Isso me cheira um pouquinho de realidade, não cheira não, Espaguete? Espaguete concordou, viu? Primeiro foram os orientais, família, e podemos listar aqui Suméria, Babilônia, Grécia, Japão, Pérsia, Celtas, a Índia, China, Coreia, tem um monte de coisa, né? Depois, até alguns povos ocidentais, como os astecas e maias, Polônia e até os povos nórdicos, como a Noruega e Dinamarca. Antes até do surgimento dos famosos vikings, viu? Já falavam dos dragões. Há ainda outros povos, como os hebreus e fenícios, que têm descrições na Bíblia e relatam a palavra dragão no principal livro cristão. Porém, aqui o uso para essa palavra é fortemente creditado a outro tipo de conotação, sugerindo que nesse caso seria mais uma interpretação como inimigo, né, do que de fato uma referência ao animal dragão que cospe fogos. Mas vale dizer que é interpretação também, né? Vai de cada um. Infelizmente, família, ou felizmente, dependendo do ponto de vista de cada um, não há evidências arqueológicas ou nenhuma outra científica que comprove de forma plena que um dia os dragões existiram. E tudo que você encontrar na internet, acredite, é fake news. Até um suposto vídeo de um dragão morto. Sim, é montagem, tá? Claro que também não há uma explicação para o porquê desse mito ter se espalhado tanto entre as culturas, né? E ter contaminado até outras regiões, em uma época onde a internet nem sonhava em existir. Sem contar que esses povos estavam tão longe um do outro que na maioria dos casos um nem sabia da existência de uma tribo diferente da sua. Eles achavam que eram somente eles mesmo e acabou. Entretanto, claro, existe um estudo de um antropólogo chamado David E. Jones, que acredita, baseado em seus estudos, que a resposta para tantas histórias religiosas se unirem ali ao redor do mesmo ser, o poderoso dragão, claro, está nos macacos. Não foram os macacos que pintaram as paredes e escreveram os livros religiosos, tá? Calma que você vai entender. Para ele, nós que teríamos evoluído desses primatas, trouxemos deles os 3 maiores medos ancestrais para qualquer primata, que são as cobras e as aves de rapina e, claro, também os felinos. E um dragão meio que seria uma massinha de modelar muito bem juntada desses seres, ou seja, uma união dos 3 tipos de animais. Basicamente, nós teríamos trazido os medos do passado junto com a evolução natural. Eita, meu cérebro já tá querendo dar nó, tá? Por mais que faça um pouco de sentido. Independente do que de fato fez com que as histórias surgissem, as únicas evidências que temos de um tipo de dragão é daquele que já conhecemos e falamos num vídeo aqui focado no famoso dragão de Komodo. Inclusive, tá aqui no cards, tá? Ele chega a uns 3 metros de comprimento. Claro que não é nem de perto um dragão de verdade, né? Mas podemos dizer que é um dragãozinho Nutella do tempo atual. Mas de qualquer forma, seja mais de 40 mil anos atrás, na era medieval ou nos tempos atuais, o mito do dragão continua se espalhando e faz tanto sucesso hoje quanto fazia naquela época. Talvez até mais, né? Se contarmos com o poder da mídia em reproduzir diversos tipos de obras baseadas nesses seres voadores. Mas quem sabe nós não encontramos algum tipo de evidência daqui 1 ou 10 anos. Afinal, tem muita coisa para descobrirmos ainda, mas o Mundo Inverso vai estar aqui para trazer mais notícias ou até mesmo informação histórica para vocês, tá? Não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever no canal, que é muito importante, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima. Valeu!